Simon Riley nasceu em Manchester, na Inglaterra, e desde a sua infância, desde muito cedo, ele teve problemas com seu pai violento e alcoólatra, além de uma presença de uma mãe indiferente a respeito a todos esses maltratos feitos a ele. Um desses fatos aí que comprovam esse tipo de maltrato é descrito como uma vez que o seu pai o fez beijar uma cobra, um animal aí que é peçonhento e perigoso. Então a gente percebe que o pai realmente era um perigo na vida do garoto, além de sempre o ameaçar com morte e etc. Então realmente era uma relação muito conturbada de pai para filho, além do fato da sua mãe ser indiferente a todos esses maus tratos. Outros fatos que comprovam que Simon teve uma vida bem conturbada na sua infância é o fato que seu tio também o importunava, sempre colocava uma máscara de caveira perto da hora de dormir e nunca deixava o garoto em paz, sempre forçando a ficar acordado e importunando o garoto nessas horas em que ele precisava realmente dormir, em que a criança precisa para estar se desenvolvendo. Outro fato aí bem sinistro foi que uma vez eles o levaram em um show e enquanto uma mulher acabou morrendo, eles o forçaram a rir da morte dessa mulher. Era uma prostituta e não se sabe exatamente qual foi a causa da morte, se foram eles que mataram ou se eles viram isso acontecendo, mas o fato é que é bem conturbado e perturbador você saber que uma pessoa forçou outra a rir da morte de outro ser humano. Sempre tentando manter-se longe de casa, ele então começa a trabalhar numa mercearia e logo vira açougueiro nesse mesmo estabelecimento. Mas a sua vida acaba mudando depois de 11 de setembro de 2001, após ver os ataques terroristas às Torres Gêmeas. Lá então ele decide tomar um novo rumo à sua vida e combater esse tipo de ataque terrorista se alistando no exército britânico. Em 2003, depois de algum tempo no exército, ele volta então para casa para ver como estava a situação e aí ele acaba tendo uma das cenas mais deploráveis da sua vida e também uma das mais tristes. Acredito que mesmo com toda a sua história dramática na infância, ele esperava chegar em casa e encontrar um lar, mas o que na verdade ele encontra é a sua mãe sendo espancada e traída e o seu irmão viciado em drogas. Apenas em 2004, ou seja, um ano depois, em março, cansado, ele por fim espanca e expulsa o seu pai de casa e ajuda o seu irmão a se livrar do vício. Então ele casa o seu irmão um tempo depois e parte para o exército novamente. Já no exército, depois de se destacar em diversas missões, tanto no coletivo quanto individualmente, ele recebe então uma missão muito importante. Ele precisa derrubar o cartel de Saragossa, até então comandado por Manuel Roba. Ele e seus companheiros então precisavam se infiltrar e acabar com esse quartel por inteiro, ou pelo menos conseguir obter informações o suficientes para que isso por fim acontecesse. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Em sua missão tudo ia bem, até bem demais para se desconfiar, até então que eles descobriram que haviam sido traídos por seus comandantes, foram então capturados e torturados, e em um ponto entre a vida e a morte, os seus inimigos decidiram então por fim enterrá-lo vivo, já que não apresentava perigo algum para eles. Foi nessa questão de vida ou morte que ele acaba encontrando, uma possibilidade de fugir nessa parada toda de enterrar vivo e tal, e ele foge então e consegue voltar para casa. Simon levou cerca de 4 meses para se recuperar e mesmo assim o exército se negava a readmiti-lo, pois eles alegavam que ele ainda não estava completamente estável e isso eles alegavam com real razão, já que ele perdia o controle muito facilmente em algumas explosões de raiva. E foi nessa mesma época que ele acabou se desentendendo com Kevin Sparks, que depois desse desentendimento entre aspas, acabou matando toda a família de Simon Riley. A gente não sabe exatamente qual foi o tipo de desentendimento, o que ele fez e o que causou isso, mas eu acredito que deve ter sido alguma coisa bem séria para levar a ponto de o ser humano exterminar a família do outro. E um fato interessante nesse ponto da história é que a gente percebe que Simon Riley passou por diversos traumas, por diversas frustrações, traições, e a gente percebe também que ele é um personagem que a gente em nenhum momento da sua história consegue observar momentos felizes, apenas tragédias e ciclos de vinganças e traições. Então é realmente um personagem que a gente tem que parar e analisar, porque é um cara que apesar de tudo isso, ele continuou no exército em sua busca contra o terrorismo. Depois de todo o ocorrido e também depois de diversas missões, finalmente Simon Riley consegue capturar o braço direito de Manuel Roba e o força por meio de tortura a lhe dar informações de seu chefe, e assim como ele foi torturado, ele também tortura o braço direito do Manuel. Porém, diferente dele, o braço direito acaba cedendo e fornece várias informações a respeito do seu chefe. Com todas
todas as informações obtidas, ele finalmente consegue encontrar e executar friamente a sua missão. Ele mata Manuel Roba e também destrói toda a sua mansão e a queima, além de obter algumas informações extras do cartel. Ele então finaliza sua missão e na saída encontra o General Shepard, que o recruta finalmente para a Task 141, finalmente adotando o codinome que conhecemos tanto, o Ghost. Para quem está em dúvida do que é a Task Force 141 ou Força Tarefa 141, é uma unidade de contra-terrorismo aí formada pelos principais ícones da franquia. Lá a gente tem presente o Capitão Price, a gente tem o Soap, a gente tem também o Shepard, que não é lá muito querido, né? Ele que comanda essa unidade, a gente tem o Ghost, a gente tem o Roach, vários soldados incríveis são dessa unidade aí de contra-terrorismo. Então, para você que está em dúvida do que é a Task Force, é apenas uma unidade aí de terrorismo especial. Algumas das suas missões feitas em conjunto com a Task Force ou apenas sozinho mesmo, mas que são muito importantes para sua carreira, são a missão Kingfish, que foi em conjunto também além da Task Force com a Delta Force, Operação Rio de Janeiro, uma das mais ícones e mais fodas na minha opinião, que é dentro da favela, infiltração na plataforma petrolífera russa, resgate do prisioneiro 627, infiltração na base submarina russa e também busca por Vladimir Makarov, sendo que essas são apenas umas das mais importantes já feitas pelo Ghost. E eu tenho certeza que toda a fanbase, tanto do Ghost quanto de Call of Duty em geral, com certeza gostaria de ter visto muito mais desse personagem que infelizmente acaba partindo em Loose Ends, uma missão em busca de Vladimir Makarov. Nessa missão, logo após você completar todos os objetivos, basta apenas subir no helicóptero, porém, antes de você embarcar no helicóptero, é revelado que o General Shepard é o verdadeiro traidor dentro dessa unidade da Task Force, e ele então dá um tiro no peito do Ghost, joga o corpo em uma vala e infelizmente termina por queimar o Ghost. Então é realmente uma cena bem pesada, uma cena bem chocante, e se você tá vendo esse vídeo e não sabia disso, provavelmente eu tenho certeza também que você tá um pouco chocado, né, com essa situação. É um final diferente do final que a gente teve nos quadrinhos em Call of Duty Mobile, mas eu acredito que eu deva focar realmente nesse primeiro final, nesse final que eu vou considerar aí, entre aspas, original. É muito triste, como eu disse, toda a fanbase gostaria de ver mais a respeito desse personagem, mas ele parte aí como um verdadeiro herói e um dos personagens aí favoritos dentro da franquia Call of Duty. Assim termina então a história de Simon Riley, ou Ghost, se você preferir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado a todos vocês que me assistiram, até a próxima, fui!